Olá, muito bom dia. Vivemos num tempo onde os avanços da tecnologia acontecem em ritmo acelerado, da noite para o dia. E quase sempre esses avanços são gigantescos. A odontologia mudou muito nos últimos anos. A tecnologia permite, por exemplo, que a cadeira do paciente do consultório dentário seja mais confortável, até com esteira de massagem. Os tratamentos são quase sempre indolores e rápidos para situações clínicas que antes levavam muito tempo, risco e, em alguns casos, dor. E tem até os rolamentos cerâmicos que removem um pouco do barulho, aquele temido barulhinho do motorzinho. O raio-x digital oferece precisão no diagnóstico, com menor exposição à radiação. E há também as anestesias sem agulha. Fixos ou removíveis, os aparelhos ortodônticos avançaram muito. A era do sorriso metálico já passou. Do ponto de vista deste sábado, o assunto é tecnologia e saúde bucal. Vamos falar dos benefícios da tecnologia no tratamento dos dentes. O que o serviço público oferece hoje à população? Será que esse serviço acompanha os avanços da ciência? Vamos falar sobre bruxismo e das dicas básicas para garantir um sorriso bonito. Nossas entrevistadas são Pamela Ferrari, que ela é especialista em ortodontia, e Juliana Couto, coordenadora de saúde bucal do Recife. Um bom dia e bem-vindas ao Ponto de Vista. Bom dia. Antes da gente começar a falar do que tem de moderno, de tecnológico, é preciso que a gente possa voltar um pouquinho e explicar, né? Por quê? Quais são os distúrbios funcionais que levam uma pessoa a ter que usar um aparelho nos dentes? Isso, bom, em relação aos distúrbios, né, alguns problemas que a maloclusão, então o não alinhamento dos dentes causam, seria problemas, além de afetar a estética do paciente, causam graves problemas, como por exemplo, doenças gengivais, então a periodontite, a gengivite, o tártaro, cáries, sem contar também que eles prejudicam muito a estética, a fala, a respiração, o sono. Quer dizer, tem uma série de problemas que acabam atrapalhando a vida da pessoa e muitas vezes a pessoa tem um desses problemas e não sabe exatamente. Que é provocado por uma questão de um mau posicionamento das arcadas, seja a maxila, né, que é esse osso que a gente tem o superior, e a mandíbula, que é o inferior. Então, o mau engrenamento, o mau posicionamento das arcadas está gerando uma maloclusão e prejudicando a saúde bucal desse paciente. No serviço público, a gente tem muita reclamação nesse sentido. Muita. Principalmente, a gente tem as maloclusões que acontecem por perca de elementos dentários, Exatamente. por alguma movimentação desses elementos. Então, o paciente, muitas vezes, ele perde esse elemento dentário, né, esse dente, e os outros têm a tendência de se movimentar e causam uma maloclusão. Então, como a gente historicamente no serviço público, né, e no Brasil, a gente tem uma deficiência realmente no cuidado com a saúde bucal da população, uma perca excessiva de elementos dentários, a gente vê muito isso acontecendo. Tá, e o que a gente pode evitar? Porque, por exemplo, quando chegar aquela fase de que você, não, a solução agora é eu colocar um aparelho, tem gente que acha bonito, acha charmoso, né, Sim. usar um aparelho. Mas tudo tem um custo, né? Mas para poder evitar, existem coisas que podem ser feitas, atitudes que podem ser tomadas que evitem que as pessoas usem o aparelho. Sim, exatamente. Então, hoje, numa maneira geral, a gente tem um acompanhamento desse paciente desde a infância, né? Então, quando ele é bebezinho, a gente já tem a primeira consulta, já é indicado que ele faça um acompanhamento com o odontopediatra logo no primeiro ano de vida. Então, a gente vai acompanhando esse paciente, essa criança, a evolução dessa criança até numa fase adulta, para justamente, se acontecer dele vir a desenvolver uma maloclusão, a gente poder intervir precocemente nessa maloclusão, evitando problemas futuros. O quê? Quando a pessoa morde torto, ou então o que é exatamente? Isso, então nós temos assim alguns tipos de maloclusão, né? Então a gente tem, por exemplo, aquele paciente que a gente olha e vê que ele tem o queixo para trás, então ele tem uma falta de queixo, que é o que a gente costuma falar que é o classe 2, ou aquele paciente que tem um crescimento excessivo da mandíbula, que é o paciente classe 3. Então a gente consegue diagnosticar precocemente essas maloclusões e intervir de uma forma precoce também.
Muita gente acha assim, besteira. Você colocou, Pamela, que no primeiro ano de vida já é interessante que os pais levem o bebê, né? Ao odontopediatra. Ao odontopediatra. Isso. Mas tem gente que acha que isso é demais. Na verdade, Helena, o cuidado ele começa até antes desse bebê nascer. Né? Hoje a gente trabalha muito com a perspectiva do pré-natal odontológico, é o acompanhamento odontológico dessa gestante, né? Onde ela vai cuidar toda essa parte, né, da saúde bucal dela, que tem, né, total influência na saúde bucal, na saúde do bebê em si. Exato. Né? Então a gente tem estudos hoje que mostram que algumas bactérias da boca podem induzir um parto prematuro, por exemplo. Tudo isso no serviço público? Tudo isso no serviço público. A gente tem esse acompanhamento, né, nas equipes, né, de saúde da família, que tem as equipes de saúde bucal. Então a gente conta com um dentista lá que faz esse acompanhamento junto com o médico, com o enfermeiro e faz parte do pré-natal dessa gestante. E aí ele vai orientar, após esse bebê nascer, da importância do aleitamento materno, né, da importância desse bebê. Muita gente não sabe, mas o aleitamento materno, ele provoca, né, um estímulo na musculatura oral, no desenvolvimento da musculatura oral, dos ossos da face. E tudo isso vai prevenir uma futura maloclusão que possa vir. Eu acho só importante assim, a gente salientar, acho que a Ju vai concordar comigo. Por exemplo, é interessante a gente falar do pré-natal odontológico no sentido de que hoje a mulher ela tem que se preparar para ter o filho, né? Se ela tá pensando na gestação, pensando, né, em engravidar, então da mesma forma como ela procura um ginecologista para fazer toda aquela rotina de exames, aquela preparação para a gestação, é da mesma forma com o pré-natal odontológico. Então ela vai procurar o dentista para poder fazer uma bateria de exames, para poder começar a cuidar da saúde bucal, para que ela tenha uma gravidez tranquila, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema gengival, que se porventura tiver, a gente sabe, né, como a Ju muito bem colocou, que pode causar uma interferência no parto prematuro. Olha, e quando a gente não leva a sério, a gente vai ver daqui a pouquinho quanto é que custa, né, para poder consertar tudo isso, porque infelizmente o serviço público ele não chegou à fase de oferecer o tratamento ortodôntico, ou seja, de liberar os aparelhos, né, para que as pessoas possam usar. A gente estava falando sobre as crianças, e muitas vezes assim, a chupeta, ou então aquela criança que chupa o dedo, tudo isso interfere, porque está na formação, na fase da formação, para que a criança tenha a arcária dentária deformada. Isso, exatamente. Então, esse hábito, né, de chupar o dedo ou chupar a chupeta, ele acaba interferindo no desenvolvimento da arcada, né, no caso da maxila, e ele muda, na realidade, o vetor de crescimento dessa maxila. Então, prejudica muito, assim como também prejudica a respiração. Então, é um hábito que a gente tem que estar olhando de perto, um hábito que a gente tem se a criança é dependente da chupeta, tem uma forma correta, uma abordagem correta para a gente intervir, para que ela deixe esse hábito na época correta, na época ideal também, para que ela não venha a ter problemas futuros. Tá. Há alguma estatística, algum dado assim que de repente prova que as pessoas ainda preferem mais, de repente, vou arrancar esse dente do que simplesmente fazer um tratamento, se for o caso de uma cárie? Sim, infelizmente, culturalmente, né, a saúde bucal, na verdade, no sistema público, né, no serviço público, ela é recente. Ela tem pouco mais de 10 anos, né? E quando a gente vai falar isso para uma população que é mais carente de informação, isso ainda está muito em questão. É a questão da retirada desse elemento dentário para resolver o problema. Mas a gente tem que tratar um dente como um órgão do nosso corpo, né? Ninguém leva um corte no dedo e só porque está com o dedo cortado vai tirar esse dedo, né? E, infelizmente isso acontece com o dente. E aí ninguém tem a consciência de que isso, naquele momento, vai afetar tanto a saúde geral dele. Porque no momento que ele perde um elemento dentário, né, ele já vai ter uma possível maloclusão que já vai interferir numa possível alimentação, numa deglutição, numa fala, e tudo isso interfere na qualidade de vida do paciente. Tá. A alimentação, ela tem alguma interferência com relação... Tudo bem, se você fez as refeições, comeu muito doce, fica mascando chicletes, enfim, isso acaba, de fato, atrapalhando e muito.
Mas a alimentação, o tipo de comida que você costuma comer, isso interfere também? Sim, interfere, com certeza. Então, por exemplo, nos casos dos pacientes que perderam, né, algum elemento dentário, por exemplo, então ele vai ficar um pouco mais restrito com a alimentação. Então, às vezes, ele não vai conseguir, com alimentos mais duros ou alimentos que ele tenha que triturar os alimentos, ele vai ter uma certa dificuldade. Então, com certeza, interfere de uma maneira geral. Mas, ao contrário, não. Se ele está comendo algum tipo de comida que possa levar ele a estragar os dentes ou fazer com que, de repente, a mordida dele passe a ser uma mordida cruzada ou ele leve a ele, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o bruxismo, de estar mordendo, né, a gengiva por dentro, ou então de causar gengivite. Sim, em relação à alimentação, então, o que a gente pode falar? Alimentos que contenham muito açúcar, né? Então, se o paciente tem uma dieta, faz uma alimentação que tem muita ingestão de açúcar, se ele não tiver um bom hábito bucal, de higiene, ele com certeza vai desenvolver uma gengivite, um problema periodontal, cáries. Então, a gente tem que estar sempre associando, né, a alimentação, uma boa alimentação equilibrada e o hábito de escovação também, de higiene bucal. Tá. Em que momento que é indicado a usar o aparelho? Isso é muito relativo na realidade, né? E depende muito, assim, de cada paciente, muito da idade do paciente. Então, a gente tem aqueles pacientes, as crianças, por exemplo. Se a gente faz um diagnóstico precoce, a gente já vai intervir nesse paciente. Hoje, a gente começa a intervir por volta dos 5 anos de idade, dependendo da maloclusão que ele apresenta. Se é uma maloclusão muito severa, a gente já começa, diagnóstico precocemente, já começa a intervir precocemente. E nos adultos, então, a gente tem aqueles pacientes que ou já usaram aparelho ortodôntico, não usou a contenção de uma forma correta, né, como foi orientado, e acabou movimentando novamente o dente, então eles voltam para o consultório para poder retratar. E também tem aqueles pacientes que não usaram o aparelho ortodôntico, nunca usaram, às vezes não tem nem conhecimento de que aquela mordida errada ou aquele dente que está tortinho está prejudicando a oclusão, está prejudicando a mastigação, a fala, a respiração. E aí, quando a gente faz a consulta, quando a gente examina, vê que existe essa necessidade, a gente acaba intervindo e tratando ele ortodonticamente. Quer dizer, esse é um problema que, por exemplo, só não causa a questão da respiração. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm dor de cabeça, né, e não sabem que a dor de cabeça tem como origem essa mordida cruzada ou oclusão dos dentes. Isso. Na verdade, assim, a gente tem como consequência, né, aí acho que a gente acaba caindo no bruxismo, que é algo que a grande parte da população apresenta, mas não conhece, não sabe que tem. Então, às vezes, o paciente apresenta dores de cabeça de uma forma tensional. Então, aquela dor que é mais localizada, né, na região aqui da têmpora e tudo mais, aquela dor como se fosse uma pressão mesmo. Sensibilidade em todos os dentes, ele começa a quebrar dente, a fraturar o dente, a fraturar uma restauração, uma coroa, uma prótese. E pensa, poxa, mas por que está acontecendo tudo isso e tal? E isso pode ser um reflexo do bruxismo, que é o ato de ranger os dentes ou apertar, né, deixar o músculo da mandíbula contraído por muito tempo. Muito tempo, a gente vai falar já sobre bruxismo. Agora me diga uma coisa, no setor público, infelizmente ainda nós não temos esse serviço de oferecer à população o aparelho odontológico. Não, né, infelizmente a gente tem outras especialidades, mas o avanço aí da odontologia ainda não chegou, né, no patamar de oferecer a ortodontia no serviço público, né? A gente tem outras especialidades à disposição, né? Eu acho que é importante eu frisar isso. A gente tem as equipes de saúde bucal, das equipes de saúde da família, que vão olhar toda essa parte básica. E aí, a partir do momento da identificação desse problema mais especializado, então um tratamento de canal, uma cirurgia mais complexa de terceiro molar, que são aqueles dentes ciso que dão trabalho para retirada, uma reabilitação protética. Então, depois que a gente perde esses elementos dentários, a gente pode estar reabilitando com esse procedimento sendo realizado pelo SUS. Então, a gente hoje no município de Recife, a gente tem 8 CELs, que são os Centros de Especialidades Odontológicas, que constam com todas essas especialidades, que são profissionais especialistas, que estão dedicados a resolver esses problemas mais específicos do paciente. Olha só,
Cirurgia guiada. A cirurgia para a colocação de implantes pode ser simulada em computador com base em imagens da tomografia computadorizada. Isso possibilita planejar os melhores ângulos dos implantes, evitando assim acidentes e cortes desnecessários. O ponto de vista volta no próximo bloco, quando vamos continuar falando sobre esse avanço da tecnologia, mas também vamos falar aí sobre bruxismo. Não saia daí e até já. Tecnologia e saúde bucal, esse é o tema do ponto de vista desse sábado. Nossas convidadas são a dentista Pamela Ferrari, especialista em ortodontia, e Juliana Couto, coordenadora de saúde bucal do Recife. A gente falava sobre essa questão dos aparelhos ortodônticos. E antigamente, quer dizer, antigamente não, né? Até um certo tempo se tinha muito os sorrisos metálicos, né? Todo mundo sorria, o aparelho, um monte de ferrinho, e que você tinha que ir toda semana ao dentista para apertar. Era um sofrimento, muita gente reclamava, eu não consigo comer, eu não posso comer isso ou aquilo, tem que escovar os dentes, qualquer alimentação, né? Um sanduíche, um pãozinho, uma frutinha que comer, você tinha que escovar os dentes logo em seguida por conta dos aparelhos. Mas o mundo está evoluindo, a medicina está evoluindo, a ciência está evoluindo e hoje você tem aparelhos que já não causam mais esse sorriso metálico. Isso, exatamente. Hoje a gente tem a ciência aliada à tecnologia, né? Então tem transformado a forma como a gente cuida da saúde bucal dos nossos pacientes. Então, por exemplo, hoje a gente tem aparelhos ortodônticos estéticos, que não são mais metálicos, então eles podem ser de porcelana ou de safira, que são praticamente imperceptíveis, então você usa o aparelho, praticamente ninguém nota que você está com o aparelho. Nós temos aparelhos também que não tem aquela borrachinha, então essa questão de, vou apertar meu aparelho, troquei a borrachinha. Então hoje a gente tem os aparelhos autoligados, que não se usa mais, não tem mais a borrachinha no aparelho, nas peças. Temos também fios que são de extremamente qualidade, com muita tecnologia, que vieram para tornar o tratamento ortodôntico mais rápido, mais eficaz, com menos desconforto para o paciente. Quer dizer, é a mesma coisa assim da cadeira, né? A gente antigamente, quando a gente era criança e ia na cadeira do dentista, a gente tinha até medo de sentar na cadeira, Hoje, vários consultórios, e eu vejo até que no serviço público mesmo, que tem se modernizado, tem acompanhado nesse aspecto o avanço da tecnologia, aquelas cadeiras mais confortáveis. Sim. Da mesma forma em relação aos aparelhos. Isso. Você não precisa mais estar sorrindo com sorriso metálico. Não, hoje em dia não. Inclusive, nós tivemos, né, agora recentemente o Congresso Americano de Ortodontia e o assunto mais comentado foi justamente a ortodontia digital. Então hoje, e como ela tem beneficiado o paciente, né, propondo um tratamento muito mais rápido, um tratamento muito mais confortável e de extrema qualidade. Quando você fala um tratamento mais rápido, significa que se eu usasse, por exemplo, o aparelho, o que seria do metal, né? Não que ele está descartado, não, ele ainda é atual, as pessoas e são recomendáveis, usam. Sim. Esse digital, esse que você é imperceptível para as pessoas, sim, ele é mais rápido, ou seja, se eu tivesse que usar um por 2 anos, esse aqui eu vou ter que usar por 1 ano e meio, alguma coisa assim, eu já poderia estar livre totalmente do aparelho? Hoje o que a gente tem estudado, né, o que a questão científica, né, tem mostrado pra gente, é que em alguma fase, numa fase de alinhamento dos dentes, então eu tenho um dente muito apinhado, muito torto, então nessa fase inicial de alinhamento, né, de deixar os dentes mais retinhos, com a tecnologia incorporada nos dispositivos, então com os fios inteligentes ou com os brackets autoligáveis ou até mesmo com os alinhadores invisíveis. Então a gente tem nessa fase de alinhamento um tratamento mais rápido, sim. E isso volta para o paciente, né, no sentido de ser muito confortável, de ser estético, de não afetar, por exemplo, a estética dele com a questão dos aparelhos metálicos. Isso o paciente só tem a ganhar, né, com a tecnologia. Com a tecnologia. Agora, digamos, no serviço público, quando a pessoa tem o teu acompanhamento, faz o tratamento, mas a partir daquele momento o que ela precisa é de um aparelho ortodôntico,
o que a prefeitura faz? Como ocorre esse encaminhamento? Já que o serviço não é oferecido e acredito que não exista ainda um convênio com alguma clínica. Não, né? Vale ressaltar a importância de todo o processo dentro desse paciente no serviço público, isso. Então a gente já falou um pouquinho da amamentação, do cuidado com as crianças, né? De evitar chupeta, mamadeira. Então, o dentista que está lá na comunidade, na equipe de saúde bucal, da equipe de saúde da família, ele faz toda a parte preventiva para que isso não ocorra. Acho que o ideal, né, hoje, em se falar de saúde, é se falar de prevenção. Prevenção, exatamente. Prevenção. E aí, já que a gente tem algumas situações, como a saúde bucal, ela vem sendo aprimorada no serviço público há pouco tempo, a gente tem situações realmente de intervir. Agora, é importante lembrar que antes desse paciente ser encaminhado para a ortodontia, caso necessário, ele tem que sofrer todo um preparo. Esse paciente terá que fazer todas as restaurações, todo o tratamento periodontal, né, toda a reabilitação oral, o preparo de boca que a gente chama, para poder ele ser indicado para a ortodontia de fato ter essa indicação, né? E ter condições de evoluir com o tratamento, né? Então, hoje a gente faz todo esse preparo, tanto nas equipes de saúde bucal da família, né? Como também nos centros de especialidades odontológicas. E aí a gente encaminha esse paciente para o serviço privado para finalização do tratamento. Agora me diga uma coisa. Para você que está em casa, eita, eu tenho mordida cruzada, talvez eu precise usar aparelho. Você podia ter evitado tudo isso se seguisse, né, todo o trabalho de prevenção. Porque há um custo, em média, um aparelho desse custa em média quanto? Depende muito de qual tipo de aparelho ele quer usar, né? Então, hoje a gente tem excelentes opções estéticas, por exemplo, porcelana ou safira, que normalmente ele pode variar de 3.000 a 4.000, 5.000 reais, né? 5.000 reais. Agora, isso. Se for para o de metal, é um pouco mais barato. Sim, ele é um pouco mais em conta. Um pouco mais em conta. Sim. Mas, de qualquer forma, é custo, né? Então, assim, vamos trabalhar na prevenção, Agora, existe um problema que tem afetado muita gente, que é o bruxismo, né? Tem um pouco de estresse, né? Se você que dorme e de noite fica arranjando os dentes, ou para falar tá apertado, ou morde, né? Tem gente, a bochecha, né, por dentro, que acorda às vezes, né, com um vergão aqui por dentro e não sabe o que está acontecendo. Tudo isso é bruxismo. Isso. Exatamente. Como a gente começar a resolver essa questão? Bom, em relação ao bruxismo, então é importante a gente salientar que existem dois tipos de bruxismo, né? Tem aquele bruxismo, que é o bruxismo do sono, que, como o próprio nome diz, a gente tem esse hábito involuntário de ranger os dentes ou de apertar os dentes durante o sono. E geralmente ele está associado a uma questão respiratória, então a apneia do sono, ronque a apneia do sono. Alguns medicamentos, então alguns antidepressivos podem levar a esse bruxismo do sono. E ele vai causar um problema muscular, então uma tensão muscular, né? E tem o bruxismo da vigília, que ele é feito enquanto nós estamos acordados. Então esse bruxismo da vigília, é isso que é importante a gente falar, né, para as pessoas, para os pacientes, é que cada um tem que ter essa autopercepção. Por quê? Ele não é só feito ou praticado por aquelas pessoas que estão ansiosas, estressadas ou nervosas. Então, quando a gente está também numa atividade muito focada, com muita concentração. Então, por exemplo, eu estou lendo um livro, estou lá muito, prestando muita atenção, muito concentrada e estou com a mandíbula travada, estou apertando os dentes. Ou estou fazendo algum movimento para ranger aquele dente. Então, o bruxismo da vigília, ele é mais perigoso que o bruxismo do sono. E o bruxismo da vigília, ele causa problemas musculares, né? Então, tensão muscular, e também pode causar algum problema articular futuramente. Tá, como resolver? Tem tratamento? Por onde começar? Tem. O tratamento do bruxismo é, inclusive, complexo, né? Porque ele depende de uma equipe multiprofissional, ele não só depende do dentista. Né? Então, a gente tem muita parceria, né, com psicólogos, fisioterapeutas, né, para fazer todo esse trabalho com o paciente, para descobrir quais são as causas. Né? Muitas vezes pode ser um estresse, pode ser uma fase da vida que aquele paciente está passando, e pode ser outros fatores externos também. Exato. Então, a gente tem que trabalhar de forma multiprofissional, né, junto com esses outros profissionais, para identificar a causa. E é comum
Muito comum. Muito comum. Muito comum. Inclusive, são comuns lesões dentárias causadas pelo bruxismo. Muitas vezes esse paciente chega numa unidade básica de saúde para uma consulta com um dentista, com a queixa de um dente, por exemplo, que está no comecinho, assim, perto da gengiva, com alguma lesão. E ele pensa que é uma cárie, alguma coisa desse tipo, e não, é por um simples bruxismo, né, que a gente teria como prevenir, né? Não de forma tão simples assim, mas que o paciente não consegue identificar. Muitas vezes acha que é um problema e aí ele vai e diz a você, eu escovo tão bem os dentes, eu passo fio dental e tô com essa lesão aqui, por quê? E a causa é o bruxismo. É o bruxismo. Como identificar, por exemplo, eu estou em casa, eu preciso saber, será que eu tenho isso? Às vezes eu acordo, tenho um vergão aqui, eu machuquei, mas além disso, como é que você pode saber que você tem bruxismo e o que fazer, né? Qual é o encaminhamento? Bom, uns sinais assim muito comuns, né, que os pacientes relatam pra gente, é a dor de cabeça, né? Então aquela dor de cabeça tensional, como eu já falei, né, que fica pressionando, o desgaste, então o dente ele sofre um desgaste, um trauma realmente, uma restauração que quebra, uma prótese que quebra, e também assim, às vezes o paciente fala, meu Deus, poxa, eu tô com uma sensibilidade nos dentes, não consigo tomar água que dói. Mas por quê? O que aconteceu? Uma sensibilidade geral em todos os dentes. Isso é muito comum, um sinal clínico muito comum do bruxismo. E como intervir, né? Então hoje, muito bem colocado pela Juliana, a gente trabalha, né, de uma forma multidisciplinar. Então a gente tem a questão assim do fisioterapeuta que vai estar trabalhando no relaxamento da musculatura, vai estar trabalhando de repente com TENS, né, que é um aparelhinho que a gente usa para poder soltar toda essa musculatura do paciente, a questão da acupuntura também é muito importante, o psicólogo, às vezes, a gente faz esse encaminhamento. E na proteção específica para os dentes, a gente usa uma placa interoclusal, né, que tem a função de proteger os dentes, para que o paciente, ele não, com o hábito de ranger os dentes ou de apertar, que ele não quebre a prótese ou não quebre uma restauração, não quebre mesmo o dente. E também nós temos algumas maneiras da tecnologia agora, falando da tecnologia, hoje nós temos um aplicativo que chama Desencoste, que qualquer pessoa pode ter no seu celular, e esse aplicativo ele te manda uns alertas. Durante o dia, você programa ele conforme a sua rotina, e ele vai te mandando uns lembretes para você desencostar os dentes, para você não travar, para você começar a ter essa autopercepção. Tá. Esse aplicativo, como é que faz para que a pessoa possa baixar no computador? No celular, chama Desencoste. Então, ele vai, né, na Apple, no Google Play, né? e aí ele já só digita Desencoste, que aí já está liberado já. Olha só, vale a pena. Gente, infelizmente o nosso tempo se esgotou, nós chegamos ao fim do programa. Juliana, quem quiser mais informações para saber do serviço público, um contato, um e-mail, um site, um telefone? O e-mail, saudebucaldorecife@gmail.com. A gente, se mandar as dúvidas, a gente responde. Ok. Pamela, um telefone para contato para quem quiser tirar mais dúvidas sobre aí os aparelhos? Sim, temos nosso site, né, que é www.abrebocão.com.br. Ok, gente, muito obrigada pela participação de vocês no Ponto de Vista de hoje. A gente está terminando no próximo sábado, nós estaremos de volta às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Um ótimo final de semana para vocês. Amanhã é Dia das Mães. Para você que é mãe, olha, parabéns. E até sábado que vem.